Olá, meu nome é Marcos Brito, esse é o canal Parlatório do Fim, Eventos Finais. Hoje para o estudo de mais uma Paraxá que é porção, uma porção de versículos e capítulos da Torá. Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, também intitulado ou chamado dos livros de Moisés, ou Pentateuco. A Paraxá de hoje é Ki-Tisa. E iremos trabalhar essa Paraxá, Ki-Tisa, com o conceito de quando tu ergueres. Quando tu ergueres. Essa expressão, quando tu ergueres, diz respeito ao momento em que Moisés ergue as tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos, para que o povo veja os mandamentos de Deus e as leis do Senhor, para que fosse dirigidos em todas as coisas, para que o povo tivesse não só libertação, mas a chegada à terra prometida e assim ter uma terra, herdar a terra que foi dada a Abraão, Isaque e Jacó, como a terra que mana leite e mel. Hoje, dia 11 de março de 2023, 18 de Adar de 5.783 do calendário judaico. Vamos ao estudo de mais uma Paraxá. Vamos lá. Ok, voltamos. A Paraxá de hoje nós dividimos em 10 tópicos. Não vamos trabalhar com todos os 10, mas só para vocês saberem que nessa Paraxá nós temos 10 tópicos, os 10 subtítulos para estudarmos as Paraxás. São eles: o resgate da alma, a pia de cobre. O segundo, o azeite da santa unção, o incenso santo, os artífices do tabernáculo. O terceiro, o sábado santo e as 2 tábuas do testamento. O bezerro de ouro. O quarto, Moisés quebra as tábuas do testamento. A morte dos idólatras. O quinto, Deus não irá com o povo, mandará um anjo. O sexto, Moisés roga a presença de Deus. O sétimo, Moisés roga a Deus para ver a sua glória. O oitavo, as novas tábuas da lei. O nono, Deus faz um pacto. E o 10º, o rosto de Moisés resplandece. Esses são os 10 tópicos da Paraxá. Como eu disse anteriormente, nós vamos estudar alguns desses tópicos. Vamos lá ao estudo da Paraxá. Vamos comigo pelas páginas da Bíblia. Vamos lá. Ok, voltamos. O primeiro ponto que eu quero tratar é a questão do Sábado Santo. Esse texto, essa observação, esse mandamento está na Bíblia desde Gênesis, quando Deus cria o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansa e santifica esse dia, porque ele terminou toda a obra. Então, nesse dia, no 7º dia, que nós chamamos de sábado, que os judeus chamam de Shabat, e essa expressão Shabat, ela tem uma compreensão maior do que nós entendemos como sábado, porque é um dia em que há o descanso e o término da obra de Deus. Consequentemente, todos aqueles que guardam o sábado e todos aqueles que respeitam esse dia, que é o 4º mandamento dos 10 mandamentos, esse é o 4º mandamento, todos aqueles que buscam e guardam esse dia, é como um selo de Deus sobre a nossa vida, porque Deus orienta a fazê-lo, de maneira que é também uma sombra daquilo que irá acontecer conosco, porque o mundo foi feito em 6 dias e no 7º dia houve descanso. Se nós levarmos em consideração o que diz a Bíblia sobre um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, então nós temos 6 dias como 6.000 anos e o 7º milênio, que seria o milênio de descanso, que seria o 7º dia, o Shabat de descanso, é um dia que nós também iremos descansar, porque nós honramos esse dia e santificamos esse dia. Esse dia está em Cristo, porque Cristo ele é o nosso descanso, é o Shabat. Esse dia também foi guardado por Cristo, e não somente por Cristo, mas também como seus apóstolos. Basta você ver que as expressões, quando falam que eles foram à sinagoga, é dito da seguinte forma: eles foram na sinagoga como era de costume. Então era de costume o Senhor Jesus, os discípulos, eles frequentarem a sinagoga no 7º dia, no dia de descanso, no dia do Shabat. Todavia, há umas observações que devemos fazer quando Jesus diz que
O sétimo dia foi feito para o homem, não o homem para o sétimo dia. O sétimo dia foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Isso quer dizer que existe algumas coisas que podemos fazer e outras coisas que não podemos fazer. Uma das coisas que não podemos fazer é levar esse dia como laboral, ou seja, um dia de produção, um dia que a gente leve o dia como se fosse um dia da semana comum, de trabalho árduo ou coisa do tipo. O que nós devemos fazer é santificar esse dia. E como é que eu posso santificar esse dia? Passando com a minha família. Como é que eu posso santificar esse dia? Fazendo bem a alguém, levando uma cesta básica, ou indo visitar alguém no hospital, ou fazer coisas que não tem a ver com minha semana de trabalho. É um dia em que eu paro a minha semana de trabalho, no meu pique de trabalho, na minha angústia muitas vezes de trabalho, de fazer isso, fazer aquilo, para descansar. Nesse momento eu restauro não só o meu corpo, mas também a minha mente. É como se eu desse um freio em todo aquele turbilhão de coisas, responsabilidades e angústias durante a semana, para que eu possa entrar nesse descanso. Isso feito, eu estou fazendo também um ato profético de entrar no descanso do Senhor. Todavia, eu quero ressaltar que quem nos concede o acesso a essa graça, que é a salvação, o descanso do Senhor, de estarmos com o Senhor no Santo Shabat, que é o milênio, é o sangue de Jesus. Quando nós aceitamos o sangue de Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, veio em carne, morreu por nós e ao terceiro dia ressuscitou, isso é quem nos dá a verdadeira salvação. Todavia, a guarda do sétimo mandamento, do quarto mandamento, é uma ordenança de Deus. E os apóstolos, nas cartas de Pedro, ele diz que aquele que cai em um mandamento ou que não pratica um mandamento errou em todos eles. Então, se eu não pratico o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto, seja qual for, e cumpro todos os demais, é como se eu tivesse caído ou errado em todos eles. De maneira que vale a pena sim observarmos esse dia, não observarmos um dia como algum preceito religioso, não observarmos um dia como uma condição sine qua non, ou seja, sem que eu guarde esse dia, eu venha ter ou não salvação, porque muitos chegarão ao dia de Cristo sem esse entendimento e muitos chegarão ao dia de Cristo sem essa percepção. Todavia, essas pessoas, eles não foram pregados a eles a esse respeito, não foram falados a eles esse respeito, mas aqueles que são falados a esse respeito, sim, têm a obrigação de decidir se irá guardar ou não. Então a minha motivação é para que vocês guardem. Isso eu tenho feito já há mais de 6 anos, há uns 8 anos mais ou menos, onde o meu Shabat, que começa sexta-feira às 18 horas e vai até o sábado às 18 horas, eu guardo apenas para a minha família, eu guardo apenas para estudar a palavra, para ler, fazer esses vídeos, enfim, coisas que não têm a ver com a minha vida do meu cotidiano, do meu laboral, do meu trabalho durante a semana. Eu preciso quebrar essa sequência de carga durante a semana para que meu corpo seja restabelecido, para que meu corpo seja santificado, para que meu corpo seja renovado e também a minha mente, porque quando eu faço isso, eu quebro as sequências de pensamentos bons ou ruins que vêm durante a semana e renovo a minha mente, descanso, santifico a minha mente buscando as coisas do Senhor. Outro ponto importante sobre a questão do Shabat ou do sábado é que as festas do Senhor, todas elas são cumpridas a partir de um Shabat. Então, se eu não cumpro o Shabat, eu não tenho como cumprir essa festa na integridade. Por mais que eu faça toda a questão ritualística, por mais que eu faça um banquete como foi feito no tempo de Moisés, com pão sem fermento, com ervas amargas, com cordeiro assado, com os ditos que são feitos durante esse Shabat, mas se eu não guardo o Shabat, se eu não começo essa festa no Shabat, honrando o Shabat, essa festa não é feita em sua integralidade, porque a festa começa com o entendimento de um Shabat, porque as 3 principais festas elas começam em um Shabat. Então você pode ver que o Shabat ele está entrelaçado com a nossa vida, não apenas na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, mas também na Nova Aliança, no Novo Testamento, onde os próprios discípulos eles praticavam todas essas festas e praticavam sim o Shabat. Vamos para frente, para mais um tópico.
Ok, voltamos. A Paraxá continua com o estabelecimento de um censo. Deus orienta Moisés que seja estabelecido um censo entre todas as nações, entre todas as tribos de Israel. E aí quando a gente vai ver, são mais de 500 mil pessoas, apenas homens, que são contados nesse censo. E Deus também orienta que seja por cada uma dessas pessoas cedido meio shekel. Meio shekel é um valor irrisório, o shekel é uma moeda que até hoje, desde aquela época de Moisés, Abraão, que até hoje é utilizado em Israel, o shekel. E esse shekel hoje tem um valor de R$ 1,47. Então, Deus orienta que cada pessoa dê a Moisés o valor correspondente a meio shekel, ou seja, 70 centavos para a construção do Mishkan, que é o tabernáculo. E todo o povo então foi feito o censo, cooperaram, e esses meio shekel, ou seja, 70 centavos, foi concedido a Moisés, e a partir dali foi feito todo o tabernáculo. Agora, como é que eles poderiam dar os cheques se eles não tinham dinheiro? Era um valor correspondente. Eles saíram do Egito com todos os seus gados. Lembre-se quando nós falamos a respeito de José, onde José traz Jacó e seus irmãos para o Egito, onde o Egito estava com muita fartura, porque José fez o Egito prosperar. Eles ficam em uma terra, e essa terra eles então cultivam os seus animais. Nessa terra eles cultivam os seus animais separado das terras onde o faraó tinha suas posses, suas casas, seus palácios, porque cuidar de animais era um serviço menosprezado pelos egípcios. Então, quem cuidava de animal geralmente era escravo, pessoas ou tribos ou nações que tinham pouco recurso, ou era porque era um serviço de segunda linha, um serviço de segunda classe, sem valor. Os egípcios cuidavam mais da questão do trigo, né, do plantio, das sementes, da cevada para fazer cerveja. Naquela época tinha cerveja, tinha vinho. Então o trabalho deles era basicamente isso. E a criação de animais era dada aos escravos ou pessoas com mais baixa renda, porque era um serviço sem valor. E Israel, Jacó e seus filhos, eles cuidavam de animais. E isso, passados os 450 anos lá no Egito, eles já tinham uma quantidade de animais muito grande, que também servia para a alimentação desse povo, do povo de Deus, dos seus animais. Mas eles não tinham dinheiro, mas foi aí que inventou-se também o conceito de fundo de garantia, porque Faraó teve que dar aos judeus, aos israelitas, uma quantia em ouro pelo tempo que eles trabalharam lá. Essa quantia em ouro pelo tempo que eles trabalharam lá é onde temos a primeira relação de fundo de garantia por tempo de serviço. Então, até nisso nós vemos a Bíblia entrelaçar com o conceito que nós temos hoje aqui. E após eles saírem do Egito, atravessarem o Mar Vermelho e chegarem no deserto para construir o tabernáculo, então Moisés pede a correspondência de meio shekel, ou seja, de hoje seria 70 centavos das posses que ele tinha em ouro, para que isso pudesse, ouro, prata, bronze, para que isso pudesse ser feito o tabernáculo, tecidos, que isso tudo foi feito, utilizado para fazer o tabernáculo. E esse conceito de meio shekel também, ou de shekel, também é utilizado quando vai ter resgate de alma, ou seja, quando se comete um pecado, então o resgate do pecado daquela alma era feito através também de uma oferta em shekel, ou seja, de uma oferta de algum metal ou de alguma coisa valiosa que ele tinha, inclusive animais. Isso tudo foi feito para que o Mishkan, para que o tabernáculo fosse erguido, porque a principal tenda dos israelitas no deserto, lembre-se que nesse momento tinha mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de homens, né, quando eles saíram do Egito, fora mulheres e crianças. Estima-se que chegou em torno de 5 a 6 milhões de pessoas. 5 a 6 milhões de pessoas é a região metropolitana de Salvador toda reunida, né, vezes duas, que aí você reúne Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas,
Jauá, Pojuca e Madre Deus. Então toda a região metropolitana de Salvador, vezes duas, era a quantidade de pessoas que estavam no deserto, todas elas acampadas em cabanas, todas elas pelo deserto precisando de água, de comida, e que o Senhor alimentou todas elas dessa forma. Então nós vimos que das tendas, inúmeras tendas, milhares de tendas que existiam no deserto, a principal tenda era a tenda do Mishkan, ou a tenda do tabernáculo, que ali iria estar a Arca da Aliança, ou seja, um baú feito de ouro e um outro baú de madeira por dentro, e dentro desse baú de madeira um outro baú de ouro também fechando as três paredes, ouro, madeira e ouro. Isso tudo tem uma simbologia que nós iremos tratar, Deus permitindo, nas próximos Shabbats, nos próximos discussões da Torá. Então, isso tudo foi utilizado para que pudesse ser feito, sim, o tabernáculo, porque ali estaria a presença de Deus, porque depois que o tabernáculo foi feito, então a glória do Senhor, em forma de chama, descia sobre o tabernáculo, descia sobre o local onde ficava o Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança, e dali o Senhor falava com seu povo, falava com Moisés e Arão, e esses replicavam essa informação, essa fala de Deus para todos os povos, para todas as pessoas e todas as tribos. Então nós vimos que essa oferta ela teve um objetivo específico de fazer com que Deus tivesse um lugar propício, né, onde na Arca da Aliança tem um tampo da Arca da Aliança que é chamada de propiciatório, tampo de propiciatório, é um local propício para que Deus pudesse a partir dali falar com o seu povo e conduzi-lo pelo deserto, como foi feito. Vamos ao próximo bloco. Nessa paraxá também nós vemos Deus orientar o povo a como construir todas essas coisas. Se lembre que Deus encheu do Espírito dele a uma pessoa chamada Bezaleel, e essa pessoa cheia do Espírito de Deus é que teve a noção de como conceber cada utensílio do tabernáculo, porque todos eles tinham um tamanho, uma dimensão, uma largura, uma profundidade, o material que era utilizado, qual era o utensílio que devia ficar em tal lugar, como era que era feita as varas que sustentavam a Arca da Aliança, como era feito o tampo de misericórdia, que nós acabamos de falar que era o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança e os dois querubins que estavam em cima, era feito de uma só peça de ouro. Então o ouro era derretido, e Bezaleel é que tinha a ciência dada por Deus através do poder do Espírito de Deus, enchendo o coração e a mente de Bezaleel de conhecimento para que pudesse fazer. Então todos esses detalhes, como era feita as asas, como era feita a borda da arca, qual a espessura da madeira, qual a espessura da caixa de ouro que era colocada por fora, qual a espessura da caixa de ouro que era colocada por dentro, o tamanho dos varais, o altar de incenso, qual a altura que era o altar de incenso, como ele era feito, como é que era retirado a cinza desse altar de incenso, como era que ela colocado as brasas nesse altar de incenso, como era colocado. Então todas essas regras de como era feito, foi feito, Deus começou então a ensinar o povo através de Moisés, Arão e Bezaleel, que era o artista principal da construção de tudo isso. E uma coisa interessante é que Deus, quando institui o Shabat, ele lembra que nem a construção do tabernáculo, do Mishkan, poderia suplantar a consciência do Shabat, ou seja, a guarda do Shabat. Veja que a construção do tabernáculo, onde havia a morada, e iria ser a morada de Deus com os homens, isso é um assunto bem interessante que eu vou tocar daqui a pouco, nem o trabalhar no tabernáculo era maior em entendimento do que guardar o Shabat, ou seja, eles trabalhavam domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta no tabernáculo, fazendo todas as coisas, fazendo todas as obras, mas no Shabat, ou seja, às 6 horas da sexta-feira, eles paravam todo o trabalho
e então descansavam para só no sábado, 6 horas, voltarem à sua vida normal, como nós fazemos na segunda-feira, né? Então eles faziam isso no sábado às 18 horas. Então nem a construção do próprio tabernáculo era maior do que a consciência do descanso do sétimo dia. Então vocês vejam a importância do que é o sétimo dia, da importância do que é o Shabat e por que nós devemos fazer, porque nem o tabernáculo ficou livre de ter o dia do descanso. Uma outra coisa sobre a questão do tabernáculo, eu falei que Deus iria habitar no meio do povo através do tabernáculo, é porque essa também é uma figura de Jesus, porque quando Jesus veio à Terra, lembre-se que lá em Gênesis capítulo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, que o Espírito de Deus estava pairando sobre a face das águas e Deus falou, e Deus pronunciou a palavra. Lá em João, nós vemos que no Evangelho de João, nós vemos que o próprio Jesus é a palavra de Deus. Então, quando Deus falava, o próprio Jesus saía fazendo a construção e trazendo à existência todas as coisas em cima da fala de Deus. Então, Jesus, ele vivia de eternidade, vive de eternidade em eternidade juntamente com Deus e com o Espírito de Deus, que hoje nós conhecemos como o Espírito Santo, que foi nos dado em Atos dos Apóstolos, quando Jesus disse que o Espírito viria para aqui, que ele não nos deixaria órfãos. E quando Jesus nasce, né, o Filho de Deus, que vive de eternidade em eternidade, nasce na vida de uma mulher chamada Maria. Então ele tabernacula com nós através do seu corpo ou do corpo daquela criança. Então Jesus tabernaculou, ou seja, morou, viveu entre nós no corpo de uma criança, que a partir daquele momento de seu nascimento teve no 8º dia o nome de Jesus. 8º dia porque isso era uma lei e continua sendo uma lei para os judeus, de apenas no 8º dia, quando for feita a circuncisão da criança, que o nome é pronunciado, que o nome é dado. Antes disso, ninguém sabe o nome, a não ser os pais. E no 8º dia, quando é feita a circuncisão, porque Jesus também foi circuncisado, isso é muito importante, Jesus cumpriu todas as leis do Antigo Testamento. Então, quando Jesus foi circuncidado, ele então recebeu o nome de Jesus, Yeshua, ou Yeshua, ou Yahushua. Tem algumas pronúncias diferentes, mas o importante é que o Filho de Deus tabernaculou. Por isso foi importante a construção do tabernáculo, para mostrar às pessoas aos poucos o que iria acontecer, que ali no Antigo Testamento o próprio Deus descia sobre o tabernáculo e morava no tabernáculo com os homens, e também Jesus faria isso. Por esse motivo é que lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, diz: tendo Deus outrora falado, muitas vezes de várias maneiras, né? Ou seja, através do tabernáculo, através de nuvem, através dos profetas, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala Jesus, ou seja, Jesus tabernaculou. Antigamente, Deus havia tabernaculado. Aí, na época de Jesus, Jesus tabernaculou. E a partir do Espírito Santo, quem está cumprindo esse papel de tabernacular é o Espírito Santo, que quando o Espírito Santo foi dado e veio sobre nós, sobre todo aquele que aceita Jesus Cristo como sendo Filho de Deus, que veio em carne, morreu e ao 3º dia ressuscitou, nos dando a salvação, todos aqueles que creem nisso, o Espírito Santo também está nessa pessoa tabernaculando. O Espírito Santo está na minha vida tabernaculando, está na sua vida tabernaculando. Todavia, ainda moramos ou vivemos em um tabernáculo de carne, assim como no deserto era um tabernáculo de madeira, de panos, de ouro, de prata, de bronze, de peles de animais. Nossos tabernáculos dessa carne também é ocupada pelo Espírito Santo. E como estamos vivendo em carne, também por isso ainda pecamos. Mas a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra há de terminá-la até o dia de Cristo. E qual é o dia de Cristo? O dia do arrebatamento. Naquele dia do arrebatamento, nossos corpos serão incorruptíveis, serão transformados desse tabernáculo de carne para um tabernáculo de luz. Vamos ao próximo bloco. Ok, voltamos.
A Paraxá é retomada com a narrativa do que aconteceu na revelação do Monte Sinai, onde Moisés sobe ao Monte Sinai para trazer as 2 tábuas do Testamento, ou seja, os 10 mandamentos. Em uma tábua existiam 4 leis e na outra tábua 6 leis. As 4 leis da primeira tábua diz respeito à relação de Deus com o homem, e a segunda tábua com 6 mandamentos diz em relação do homem com o homem. E essas tábuas, quando Moisés desce com elas, encontra no arraial, desce do Monte Sinai, encontra no arraial uma festa, alaridos de buzina e de festa e de gritos, como se estivesse festejando alguma coisa. E quando Moisés chega lá, ele vê que é feito um bezerro de ouro feito pelo seu irmão Arão, praticamente coagido pelos israelitas a fazê-lo, mas ele não participava da festa, nem ele, nem Miriam, nem Josué, nem Caleb, nem ninguém daquela grupo que temia o Senhor estava com Moisés. A questão que houve é que Moisés, por ter passado 40 dias lá no Monte Sinai, o povo ficou com receio que ele tivesse morrido, então ele estava à deriva. Então eles buscaram esse artifício de fazer um bezerro de ouro. O que ocorreu, na verdade, foi uma falta de fé, porque tendo Deus feito o que ele fez, ou seja, 10 pragas daquele tipo, caindo sobre o Egito para que eles fossem libertados, abriu o Mar Vermelho para que eles pudessem passar e o Mar Vermelho fechar em cima do exército de Faraó para que fossem dizimados, alimentar eles com pão e a água durante todo o trajeto até o Monte Sinai, que deu em torno de 40 dias. Eles não poderiam duvidar de que Moisés iria voltar e que Deus seria com ele. E essa dúvida, porque duvidar é pecado, no caso de duvidar da existência de Deus, da provisão de Deus, a gente está pecando porque não estamos confiando que Deus vai nos ajudar. Isso é um erro que nós cometemos aí no dia de hoje. E também eles cometeram ali fazendo um bezerro de ouro para que esse bezerro pudesse então conduzi-los a uma terra que eles pudessem habitar ou voltar para o Egito, que era o intento deles. E isso, quando Moisés chega, fica com muita raiva e ele lança as tábuas sobre o bezerro, fazendo com que essas tábuas fossem quebradas e o bezerro também quebrado. Moisés então desce com muita ira contra o povo, que eles não deveriam ter feito isso, porque ali agora estavam as 2 tábuas da lei que iria conduzir o povo até a terra prometida que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, uma terra que mana leite e mel, leite dos gados e mel das tâmaras, uma terra que tem um sentido profético. Leite é palavra e mel é revelação. Eles iriam para uma terra onde Deus iria dar todo o tempo a eles palavra de revelação, porque a palavra de revelação seria o próprio Deus no meio deles. Eles então fizeram esse bezerro de ouro, quebrando assim essa primeira aliança que Deus tinha feito com eles. Moisés então manda que eles quebrem o bezerro de ouro, depois de ter exterminado as pessoas que não iriam ficar com Deus, e então eles quebram e o pó colocam em sua comida e sua água para que eles comam e bebam. E existe uma preciosidade muito grande nesse gesto, porque aquilo que nós comemos nos tornamos. Nós comemos muito açúcar, tornamos com sensibilidade ao açúcar, ou podemos até vir a ter diabetes. Se comemos muita gordura, podemos ter aumento do nosso colesterol, né? Então ter problemas cardíacos e coisas desse tipo. E isso quer dizer que aquilo que nós comemos nos tornamos. Deus então manda que eles comam e bebam aquela água com o pó, com o farelo do bezerro, que foi feito o bezerro de ouro, e para que eles comessem daquilo que eles estavam adorando. Então, um primeiro ponto que eu quero destacar é que temos que nos alimentar de Cristo. Por isso que ele disse que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não faz parte de mim. Eu tenho que comer da carne de Cristo, do sangue de Cristo, ou seja, da sua palavra, e fazer com que as palavras fiquem em mim, para que meu corpo se torne aquilo que eu como, ou seja, a palavra de Deus. Chega um ponto que eu vou comer tanta palavra de Deus,
vou ler tanta Bíblia, vou estudar tanta Bíblia, eu vou orar tanto, que aquilo que eu falar passa a ser a palavra de Deus, porque eu fui alimentado pela palavra de Deus. Primeira coisa que eu quero que você pense é isso. A segunda coisa que eu quero que você pense é o seguinte: o shofar, ele é feito com um chifre de carneiro, de antílope ou de algum animal que é chamado de animal cachê, que são esses animais puros, né? Cachê, que podem ser utilizados para alguma coisa dentro do ritual de festividade da vida religiosa do povo, né? E o chifre do antílope, do carneiro, ele é tirado, ele é invernizado, limpo por dentro e é feito uma furação na ponta para que o ar pudesse sair. Então eles utilizam o shofar de várias formas, não só para falar sobre festas, né? Mas também os toques do shofar têm a dizer o momento que o tabernáculo ou que o povo viesse andando pelo deserto pudesse sentar e armar suas tendas. O outro toque do shofar era para levantar as tendas e caminhar. Um outro toque do shofar dizia de como guerrear e em que momento entrar em uma guerra. Então o shofar tinha essa função. E por que não era feita com o chifre, não pode ser feita com o chifre de um bezerro, não pode ser feito com o chifre do boi, assim como são essas cornetas que é utilizada muito nos pampas, né? Por que não pode ser? Porque esse animal, o touro, ele foi utilizado como o bezerro de ouro foi utilizado como um ídolo diante de Deus. Então o seu chifre não pode ser o chifre de um boi, de um bezerro, de um búfalo, não pode ser utilizado para fazer um shofar. Ele pode ser feito um berrante para uma cultura local e deve ser respeitado por isso, mas para ser feito um shofar e utilizar no serviço do reino de Deus, ele não pode ser, porque isso está associado sim ao bezerro de ouro, ao pecado do povo de escolher um animal para ser o seu Deus. Vamos ao próximo bloco. Voltamos. Tabernáculo feito, todos os utensílios feitos, a Arca da Aliança feita. Vamos agora colocar dentro da Arca da Aliança os seus utensílios. O que é que devia ter dentro da Arca da Aliança? A primeira coisa que devia ter da Arca da Aliança eram as tábuas da lei. Moisés desceu, quebrou as tábuas da lei e, consequentemente, quebrou essa aliança que Deus tinha feito com Moisés ali. Moisés, então, retorna ao monte e busca outras tábuas da lei. Essas novas tábuas da lei, essas duas novas tábuas da lei, vai para dentro da enrolada e vai para dentro da Arca da Aliança, né? É colocado também um vaso com maná, colocado dentro da Arca da Aliança. O cajado de Moisés que floresceu de Arão que floresceu quando Arão foi escolhido como sacerdote, é colocado ali. E ali também são colocadas as tábuas que Moisés quebrou ali dentro da Arca da Aliança. Quando a arca parava, então esses pedaços as pedras quebradas eram colocadas lá de fora, encostada na arca, e depois, quando tinha movimento, era colocada ali dentro e eles andavam. E também, em alguns momentos, essas tábuas quebradas eram colocadas dentro da Arca da Aliança. Isso era feito pelo sumo sacerdote, que poderia ter acesso à Arca da Aliança somente uma vez no ano ou para sua manutenção, mas basicamente era feito para uma vez no ano, no dia de Yom Kippur. Agora, esses elementos, eles têm um significado, eles são figuras de algo muito mais preciosos. Por exemplo, as tábuas da lei quebrada foi a aliança que o povo quebrou quando, ao invés de escolher Deus como seu dirigente, como seu Deus, eles escolheram um bezerro de ouro. Então, as tábuas da aliança ali dentro quebrada representava a aliança quebrada. O pote com o maná representava a dúvida do povo e a desconfiança que Deus não iria sustentá-lo no deserto, quando Deus sustentou. A vara de Arão
que floresceu foi uma prova de que o povo rejeitou a Deus como seu regente, porque quando Deus disse que era Arão, o povo duvidou. Por isso foi feito o teste da vara das varas, um de cada tribo, e a vara de Arão que floresceu foi colocada ali dentro, dizendo que o povo rejeitou a autoridade e a direção de Deus. Por último, e não menos importante, as novas tábuas da lei, ou seja, o novo pacto ali feito no deserto. Quando Deus, no dia de Yom Kippur, via sobre o tabernáculo, era colocado no tanque de misericórdia entre os dois anjos uma bacia com sangue, de maneira que Deus, quando descia sobre o tabernáculo e chegava no tanque de misericórdia, a sua glória, não a pessoa física de Deus, mas a sua glória descia ali, ele olhava para esses defeitos, esses pecados do povo através do sangue do Cordeiro, referenciando o sangue de Jesus, né? Deus olha para nós através do sangue de Jesus, porque se Deus olhasse para nós sem o sangue de Jesus, nós consequentemente não teríamos uma vida futura boa, porque iríamos ser desligados do Cordeiro, desligados do Reino dos Céus, consequentemente perderíamos a nossa salvação. Então, quando Deus olhava para a Arca da Aliança através do sangue do Cordeiro, ele via a ofensa do povo em rejeitar a Deus como autoridade e Deus daquele povo, através do cajado. Ele via o pecado do povo, que não acreditou que Deus iria sustentá-lo no deserto. Ele via o pecado do povo através das tábuas que estavam ali quebradas, ou seja, quebrada a aliança, mas ele via uma tábua completa, pronta, sem nenhum defeito da nova aliança que ali mesmo ele tinha realizado. E aí o seu perdão se renovava sobre todo o povo, porque assim como o povo quebrou as primeiras tábuas que eram um pacto, ele também via ali, através do sangue do Cordeiro, as novas tábuas, reconstruindo, refazendo ou fazendo um pacto com o povo. Essa foi a Parashá de hoje, espero que vocês tenham gostado e que Deus nos abençoe, nos dê uma semana de paz, de bênção, cheio e fortalecidos com sua presença, e que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Boa semana, Shabbat Shalom, Shavuot Tov a todos vocês. Até a próxima.